Se você olhar a antiga BR Distribuidora hoje, negociando na casa dos R$30, você está olhando para uma empresa que viveu duas vidas dentro da mesma história. A primeira é em relação ao seu core, combustível, logística, margem por metro cúbico e, claro, market share. A segunda vida é a história da diversificação. A Comerc, energia, projetos e um novo tipo de discussão que o mercado brasileiro não perdoa quando os juros sobem: balanço pesado. A pergunta que ficou para o investidor é muito clara e ao mesmo tempo muito cruel. A Vibra consegue manter o core forte, recuperar participação e sustentar margem sem deixar a dívida mandar no roteiro? Hoje a gente vai destrinchar isso com base no que os bancos vêm dizendo ao longo dos últimos anos. Eu sou Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Antes da história, eu preciso te dar duas métricas. Se você entender esses dois números, você entende boa parte do setor de distribuição de combustíveis. O primeiro é o EBITDA unitário, em reais por metro cúbico. É o quanto sobra de dinheiro por volume vendido depois de comprar o produto, operar, armazenar e distribuir. Quando esse número cai, a empresa pode vender mais e ainda assim lucrar menos. E quando esse número sobe, cada metro cúbico passa a valer muito mais. Em 2020, a própria empresa comemorou ter chegado em R$104 por metro cúbico contra uma média de R$66 antes da privatização. O segundo é a dívida líquida sobre o EBITDA, ou seja, sua alavancagem. É o termômetro do risco. Quando esse número sobe, o investidor imediatamente pensa em duas coisas: menos dividendos e menos liberdade para errar. Agora sim, vamos para o ponto em que a história muda de verdade. Em julho de 2019, a Petrobras vendeu o controle da BR Distribuidora, que já era gigante. Um negócio com cerca de 30% de market share, quase 8 mil postos, receita perto de R$100 bilhões em 2018 e lucro acima de R$3 bilhões. Porém, claro, em 2020 veio a pandemia e esse foi o primeiro teste. Em março de 2021, com um balanço do quarto trimestre de 2020, a ação disparou, fechando a R$20,55, uma alta de 6,5% no dia do resultado. Isso porque o EBITDA atingiu R$104 por metro cúbico em 2020. Aí sim o mercado passou a enxergar a eficiência do core aparecendo na conta. Nesse momento, a BR Distribuidora passa a ser lida como uma história de eficiência, mas ainda existia a sombra da Petrobras. Havia o boato que a estatal queria vender a sua participação restante na empresa a R$26 por ação. Ou seja, o mercado inteiro sabia que a Petrobras ia despejar um caminhão de ações na bolsa a qualquer momento. E quem ia comprar a ação e puxar o preço, sabendo que essa avalanche de oferta estava chegando? Ninguém. O preço então não estava travado porque o balanço era ruim. Estava travado porque havia um excesso de ações prestes a serem vendidas. Em julho, a venda finalmente acontece com uma enorme demanda no mercado. Para demonstrar ao mundo que a empresa mudou, a BR Distribuidora trocou de nome, passou a se chamar então Vibra Energia. A Vibra já tinha atingido a sua velocidade de cruzeiro, rodando com a margem estabilizada na casa dos R$105 por metro cúbico. Qualquer corte de custos extra dali para frente ia conseguir espremer no máximo uns R$6 ou R$7 a mais por volume vendido. No fim de 2021, a Vibra, porém, entrega o trimestre que coroa a arrumação da casa. A empresa finalmente tirou a diferença de eficiência para os seus concorrentes e a margem disparou, batendo picos de R$163 por metro cúbico. A sensação geral era: pronto, a operação está resolvida. Mas foi exatamente no auge operacional que o nosso segundo indicador ligou o sinal de alerta. O balanço começou a ficar pesado por uma combinação de três fatores. A empresa pagou dividendos altos, o preço do combustível subiu muito no mundo, o que obrigou a Vibra a queimar muito caixa só para conseguir encher os seus próprios estoques, e eles cumpriram com a promessa de expansão de portfólio, comprando uma parte da Comerc, uma das maiores comercializadoras de energia elétrica do país. A ideia aqui era diversificar, mas a conta chegou rápido. Com isso, a alavancagem bateu 2 vezes o EBITDA. O investidor parou então de olhar só para a bomba de gasolina e começou a olhar para a tesouraria. E aí chegamos no início de 2023, momento em que a realidade começou a cobrar a conta. O preço do petróleo no exterior caiu e a Vibra foi pega no contrapé. Ela estava com tanques abarrotados de combustível caro no momento em que o mercado interno começou a precificar o produto mais barato. O estoque então virou um veneno. A margem por metro cúbico foi esmagada pela metade e caiu para apenas R$74. Enquanto isso, a alavancagem saltou para 2,7 vezes. A empresa precisava arrumar a casa.
Eles escolheram focar na rentabilidade a qualquer custo. Enquanto os concorrentes passaram a importar diesel mais barato da Rússia para inundar o mercado e ganhar volume, a Vibra pisou no freio. Ela preferiu abrir mão de vender para clientes menos rentáveis e deixou o volume cair para garantir o lucro por litro vendido. Chegamos em 2024 e a história da empresa muda novamente. A estratégia funcionou e a margem voltou a ficar forte, operando novamente naquela casa dos R$160. Porém, o market share obviamente começou a sangrar. Foi olhando para essa perda de mercado que o BTG lembrou num relatório que, abre aspas, ninguém vira gigante encolhendo. Não dá para sustentar a liderança de mercado só abrindo mão do volume para defender a margem. Uma hora você tem que voltar a crescer. E com o mercado cobrando expansão e o core business perdendo espaço, a diretoria precisava dar uma resposta. E a resposta veio com a compra do 100% da Comerc por mais de 3,5 bilhões de reais. Ou seja, desde então, a dinâmica do negócio mudou. A Comerc não vende combustível, ela é uma plataforma de energia. E energia não é um negócio de giro rápido, de comprar hoje e revender amanhã. É um setor de infraestrutura. Você precisa investir uma montanha de dinheiro na largada para começar a colher o retorno em contratos de longo prazo só anos depois. Por natureza, é um modelo que consome muito capital e opera alavancado. Aí chega 2025 e o assunto passa a ser fiscalização. Mas fiscalização do quê? O mercado de combustíveis no Brasil sofria com um ralo estimado em 14 bilhões de reais por ano em sonegação de impostos, adulteração e empresas de fachada. A Vibra estava perdendo market share simplesmente porque é impossível competir em preço com quem não joga dentro das regras. O governo apertou o cerco e a concorrência desleal diminuiu. O Morgan Stanley chegou a projetar que esse combate à sonegação poderia expandir a margem do setor em até R$ 74 por metro cúbico no longo prazo. Pouco depois, o que era apenas uma tese começou a aparecer no resultado. A Vibra registrou um terceiro trimestre com uma margem forte, R$ 159 por metro cúbico. Quando outubro chegou, a empresa já estava rodando na faixa de R$ 169 a R$ 175. E o mais importante, a companhia disse no call com investidores que a combinação da operação carbono oculto e mudanças tributárias colocou o setor num ponto de não retorno contra a ilegalidade. A Vibra conseguiu disputar participação com menos necessidade de sacrificar margem. Mas pensa com a cabeça da diretoria, depender de fiscalização do governo e polícia para garantir o seu lucro é um risco grande. A Vibra precisava de uma avenida de crescimento onde ela tivesse o controle da própria margem. Um produto premium que não brigasse por centavos na bomba de combustível esmagado pela concorrência desleal. E a linha de lubrificantes Lubrax saltou aos olhos. A empresa pegou a fábrica gigante deles em Duque de Caxias e fez uma modernização pesada para aumentar a capacidade. A margem de 1 litro de lubrificante pode ser muitas vezes maior que a do combustível comum. Em algumas falas, a própria gestão chega a mencionar rentabilidades até 10 vezes maiores. Se a gente parar a história aqui, o cenário parece perfeito. A margem voltou para o topo, o governo está batendo na porta da pirataria e a Lubrax está voando. Você ouve tudo isso e pensa, pronto, a tese limpou e a ação deve estar decolando. Realmente, a performance recente tem sido muito forte, mas é agora que a gente precisa dar um passo para trás e respirar. Lembra daquela nossa segunda régua lá no começo do vídeo? O freio de mão da alavancagem? Pois é, o balanço continuava sendo uma âncora pesada. O endividamento não deixa o mercado comemorar do jeito que ele gostaria. No fim de 2025, o Goldman Sachs chegou a projetar a dívida batendo em 2,8 vezes o EBITDA. Ou seja, o core melhorou muito, mas a estrutura de capital ainda obriga o investidor a olhar a ação com muita cautela. Desde então, a ordem é se desfazer de negócios periféricos que exigiam muito capital ou engessavam a operação. Dois exemplos disso são a Zeg Biogás e a Evolua, que foram recentemente vendidas. Porém, o elefante na sala continua sendo a Comerc. Já em fevereiro de 2026, o BTG soltou um relatório com a ideia central de que, abre aspas, um deal está se aproximando. A Vibra estaria negociando a entrada de um parceiro estratégico para a Comerc. E na conta do BTG, isso aliviaria a alavancagem em 0,3 vezes, mas dependendo da negociação, a Vibra não precisaria mais consolidar a Comerc no seu balanço, o que traria um grande alívio. E aí a gente chega ao fechamento dessa história com dois caminhos diferentes. O primeiro é o core de combustíveis, é onde o dinheiro nasce. A Vibra consegue segurar essa nova régua de margem nos R$ 170 e continuar ganhando o mercado ao mesmo tempo? O segundo é se a Vibra vai conseguir trazer um sócio para a Comerc e tirar essa dívida do balanço ou vai ter que carregar tudo sozinha. Essas são as histórias que o mercado vai acompanhar no detalhe daqui para frente.